o assunto agora é futebol. Vamos falar de futebol no nosso programa. Todo mundo agora tá paradão, né? Esporte Santa Cruz e Náutico, mas tem informação aqui no nosso programa. No esporte tem eleição, no Santa Cruz, aí a representação ontem, lá no CT do Santa Cruz. E também no Náutico está se preparando para o amistoso do próximo dia 16, aí com a reabertura dos aflitos. Tudo isso agora no nosso programa. Anderson Batista, bom dia. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes que estão em casa. Nosso repórter Alessandro Matias já está conosco para a gente debater um pouco a respeito das eleições e de alguns pontos que estão sendo aí veiculados a respeito do Leão da Praça da Bandeira. Beleza, a gente vai falar agora com o nosso repórter Alessandro Matias. Alessandro, conta pra gente aí, para os ouvintes que estão acompanhando, que tu me indica que parece que não vai ter outras chapas, né? Vai ser uma chapa única aí do Bivar. É isso mesmo que pode acontecer? Ou, até porque já tem desistência aí de chapa. Bom dia, Alessandro, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Moisés, bom dia, Anderson Batista, amigo da Rádio Vicente FM. Rapaz, eu não cravaria essa situação ainda, porque por um simples motivo, né? Eu falava ainda agora na resenha do Eu Pratico Esporte, lá no YouTube, ao lado do meu querido Anderson Batista. O principal problema para essa composição aí, a gente sabe, lógico, que a noite de ontem o Augusto Carreira saiu. E antes de falar até do Eduardo, né, dessa possível composição aí com o Milton, o Carreira saiu, eu acredito, né, lógico, para ceder espaço por causa do clima. Não havia mais, após o rebaixamento, um clima para que a chapa dele lograsse êxito, né, nas eleições próximas. Então, o rebaixamento foi realmente, para as pretensões da chapa, da situação, foi, vamos dizer assim, a pá de cal que estava faltando para isso. Então, o Augusto Carreira saiu do cenário político nesse momento, a situação não vai participar, eu não sei ainda, eu ainda vou pesquisar, mas eu acredito que é a primeira vez no clube que uma situação não participa de uma reunião, de uma eleição. Então, curiosíssimo isso. Mas, enfim, a gente vai estudar isso para ver o histórico aí do futebol, das eleições de esporte, para trazer para vocês aqui. Então, falando dessa possível saída também do candidato Eduardo Carvalho, a gente soube hoje pela manhã que alguns grandes rubro-negros da chapa do Eduardo Carvalho estariam reunidos, pensando já em fazer essa composição. Por outro lado, chegou também informação para a gente que a chapa de Milton já estava sabendo disso, e ninguém é menino, né? A conversa já deve estar rolando aí nos bastidores a todo vapor. Então, o que pega para que essa composição seja realmente colocada em prática, a saída do Eduardo Carvalho, que, por sinal, hoje à tarde apresenta, pelo menos está agendado ainda, oficialmente ele apresenta a sua candidatura no bairro das Graças, em um condomínio lá. Enfim, a gente vai até transmitir ao vivo. E você que é torcedor do esporte, ou curte aí a vida rubro-negra, liga lá no nosso canal, no Eu Pratico Esporte TV, no YouTube, que você vai acompanhar ao vivo, e assim também a internet deixar. Mas o que pega, voltando agora para findar aí esse assunto, o que pega nessa situação é que o Milton Bivar, desde o início, não quer que ninguém de outras chapas, nenhuma outra pessoa que não esteja na chapa dele, vamos dizer assim, nas pessoas de confiança dele, que essas pessoas indiquem ou queiram cargos, ou pleiteiem, por exemplo, alguma VP, né, alguma vice-presidência do clube, algum cargo de direção. Enfim, o Milton não abre nem... Aí, essa frase, não abre nem com trem, também é para isso, né? O Milton já chegou até a dizer que quem vai indicar os nomes na chapa dele, para todos os cargos, é a própria chapa que está desde o início. Então, o Eduardo Carvalho, inclusive a informação disso, que no início houve esse tipo de conversa, de diálogo, e o Milton não aceitou. Então, vamos aguardar. Existe a informação que o Eduardo Carvalho é muito de marcar o território, né? Depois que ele fala uma situação e ele quer muito ser presidente do esporte, e que ele não desiste dessas suas expectativas. Então, vamos aguardar. Hoje à tarde tem essa apresentação. Eu não acredito, é um palpite meu, pelo feeling que eu estou vendo aí nos bastidores, que até a reunião aconteça alguma novidade nesse sentido. Porque a conversa, eu acredito que vai ser de tijolo em tijolo para formatar esse tipo de situação, se é que ela vai acontecer. Então, vamos ficar no aguardo no dia de hoje, né?
Outra novidade, que não é tão novidade assim, né? O Milton Bivar, em uma rádio aqui do Recife, a Rádio Jornal, ontem, em um programa, confirmou que o Milton Mendes é o principal nome para ser técnico do Sport para o início do ano que vem. Então, muito foi colocado que o Milton estava de olho em outros jogadores, em outros treinadores. Inclusive, ele comentou, não que estava de olho, mas comentou que tem amizade com alguns técnicos do passado, que troca ideias e tal, e as pessoas levaram muito a ferro e fogo achando que seriam esses nomes. Mas não. Milton tem o Milton Mendes como nome principal. Tudo depende da parte financeira, óbvio, inclusive a contratação de um novo executivo de futebol, se for o caso, né? Mas existe a possibilidade também do atual, do Klaus Câmara continuar. Depende também da parte financeira, até porque Klaus Câmara é muito querido pela chapa, aí, por alguns componentes da chapa do Milton. Então, tudo vai depender de dinheiro, essa realidade que o esporte vai ter em 2019, que não é fácil, e isso se tratando, lógico, se for o Milton Mendes, né? E também o Eduardo Carvalho, se for o candidato vencedor, também vai encarar uma realidade, e acredito também que dependa única e exclusivamente da parte financeira dessa situação aí do esporte atual. Alguns clubes estão interessados em jogadores do esporte, né? A gente colocou aqui essa semana, no caso ontem, uma entrevista na Zona Mista com o Matheus Gonçalves, que a gente já tinha uma informação aí do interesse de alguns clubes, como o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. E ele falou que precisava, na minha pergunta, ele respondeu que precisava que o esporte chegasse junto. Complicado, são 4 meses de atraso, o clube do México já quer a volta dele em cima disso, o contrato só vence, para você ter uma ideia, no Campeonato Pernambucano, mas o clube mexicano, em virtude de salários atrasados, já pediu para o esporte a devolução do atleta. Então é mais uma novela para ser aguardada. Tem também o Sander, o Jair, que estão sendo pretendidos por outros clubes, inclusive o Bahia está na parada aí para querer os atletas. Então, num clube que não está com salário em dia, meu amigo, qualquer situação que apareça, os jogadores, eu acredito que não vão pensar 2 vezes. Mas é sempre bom entender também que nos bastidores, a chapa do Milton tem conversado, sim, com alguns jogadores do esporte, tem conversado com o Magrão, tem conversado durante a composição de final de ano com o xerife, né, Durval, para ter uma ideia do elenco, da ideia dos jogadores, quem quer, quem não quer ficar, aquela composição toda. Então, muito pano para manga ainda tem. Só para lembrar aqui, eu esqueci de falar que a primeira opção do Milton Bivar, no caso como técnico, é o Milton Mendes. Na segunda opção, é o Milton, que foi... Me ajuda aí, Anderson. O Milton Cruz, né? Milton Cruz, perdão. O Milton Cruz, que foi por bastante tempo aí profissional do São Paulo, teve passagem aqui pelo Náutico, então é um nome também bem interessante. Eu até citei na resenha rubro-negra, ainda agora com o Anderson, que eu pegava carona com o Milton Cruz, e só o fato do cara dar carona para um garoto, naquela época eu era, da base, já demonstra, né, o lado humano, o lado do técnico, que eu batia altos papos, lógico, para aprender. Então eu gostei muito da situação aí do nome do Milton Cruz também. Então, como o Anderson Batista falou, vai ser um open bar de Milton, né? Se for o caso do Milton presidente, Milton Bivar, ou Milton Mendes, ou Milton Cruz. Vamos aguardar. Miltons é o que não faltam aí na Ilha do Retiro. Ô Anderson Batista, essa questão de jogador que está saindo, né? Até então só sai, né? Ninguém fica, só sai, até por conta dessa questão de dívida mesmo. Eu até agora pela manhã estava observando na internet que o Nonoca também já se despediu pelas redes sociais, está indo embora também. Então, muitos jogadores que estão indo embora e jogadores que já estão aí começando a ir para outros clubes, os clubes que perceberam que esses jogadores se destacaram aqui no esporte e vão querer contratar. Isso é o normal de acontecer. Esses atletas até então já eram esperados a sua saída do esporte, porque chegaram ao final do contrato e possuem contratos vigentes com outras equipes, né? Gabriel por parte do Flamengo, Marlon e Felipe Bastos pelo Corinthians, agora o Nonoca, como você acabou destacando, né? Retorna à equipe do Cruzeiro, enfim. Esses nomes aí são, digamos que normais, né? Algo normal de se acontecer com o passar do tempo. Em relação aos nomes que estávamos destacando há pouco lá na transmissão do Eu Pratico Esporte, tem aí o Matheus Gonçalves, o Sander, o Jair. Inclusive já pude observar alguns relatos de pessoas ligadas à imprensa carioca,
do possível interesse de alguns desses colorados por parte do Fluminense, né? Cláudio Vinck e Hernando estavam em questão, e no caso são atletas que pelo Sport até então estavam na condição de titular do time do técnico Milton Mendes. As saídas serão bem maiores do que as chegadas nesse momento, até porque o Sport ainda não decidiu o seu próximo presidente para o biênio 2019-2020. E observando ainda a questão de atletas que estão chegando, né, e inclusive destacamos lá também, inclusive convido o torcedor a estar conosco lá no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. 5 atletas, eles retornam ao esporte nesse caso, né? O Thalisson, que estava no Boa Esporte, emprestado, o Fabrício, que disputou a Série B pelo Guarani, o Ronaldo, que disputou também a segundona com a camisa do Criciúma, Reinaldo Lenes, que inclusive foi matéria no site Eu Pratico Esporte, que o Atlético Nacional não deseja mais contar com o futebol do colombiano, e o Samuel Xavier, que é o caso aí que a gente chama mais atenção, porque é um atleta que para a disputa de uma Série B com a camisa do Sport seria muito interessante, mas tem as condições financeiras do Samuel, tem esse problema do mesmo cunho que o Sport enfrenta nesse momento, e tudo isso pode acarretar numa nova renegociação com outro clube ou até mesmo com o próprio Ceará, que esteja interessado na aquisição em definitivo desse jogador. Anderson Batista, você falou no Ceará, não tem como a gente não correr desse assunto. Ô Alessandro, houve uma bronca, né? E a gente tá aqui destacando, ou melhor, tô vendo nas redes sociais e também aí nos portais de informação esportiva, sobre essa questão do Goiás, Ponte Preta, Ceará Sport, né? Que é um possível jogador irregular, com idade, aquele famoso gato. O que é que pode acontecer mesmo? Existem 2 teses, tá? Para você e amigos aí que não são aí do lado do direito, né? Com formação de direito. Existe a tese que pode ajudar o Sport, que é a de que o atleta realmente estava irregular e não só ajuda o Sport, né? Para ficar na primeira divisão, como prejudica o Ceará, ajuda a Ponte Preta a subir e prejudica o Goiás. Por quê? Porque o atleta jogou uma partida pelo Ceará contra o Santos e jogou algumas partidas pelo Goiás. Então, seria esse cenário. O outro cenário é que não seja acatado pelo STJD, porque, segundo informações, segundo teses, vamos dizer, já que estamos falando de tese, segundo essa tese, o fato do atleta estar com um documento, vamos dizer assim, falsificado, né, já que não é um verdadeiro, não impede que o atleta esteja em condições de jogo. Então, por isso, essa formatação, esse caso não iria para o STJD, porque o STJD, como a gente diz no direito, ele não teria a competência para julgar. Não é competência de falta de ser incompetente, não. Incompetente no direito é quando você não é capaz, na situação literal, não é aqui nesse local, é em outro local que tem que pedir isso. Então, existe essa tese. Se for para o lado do esporte, pode ser beneficiado, mas não acredito que hoje a gente possa cravar nem que a situação vai ser boa, nem que a situação vai ser ruim para o lado do esporte e da Ponte Preta. Por quê? Já teve casos, como o Anderson falou, em que não deu nada, só foi simplesmente o jogador prejudicado por causa do documento, e já teve o caso, por exemplo, do Sandiroche, e outros casos, mas vou citar o do Sandiroche, que foi o que mais deu repercussão. O Sandiroche saiu prejudicado, a carreira dele, bem dizer, daquele ponto diante, foi complicadíssima, não foi um jogador que apareceu para o cenário, né, pelo futebol e só por isso, mas o Gama, aquela época, entrou na justiça até próximo do Campeonato Brasileiro iniciar, foi quando a CBF chamou o Gama, chamou os clubes, fez a Copa João Avelange e o Gama disputou a Série A do Campeonato Brasileiro em cima disso. Então, pode ocorrer? Pode, mas vamos aguardar. Já teve situações que ajudaram clubes na situação do esporte e também já teve casos no Campeonato Brasileiro, né, nessa situação de bastidores de documentação, em que apenas o atleta foi prejudicado. Vivemos no Brasil, vivemos num país de várias teses, num país com várias aberturas para todos os tipos de entendimento. O que vale ressaltar para o torcedor rubro-negro que está me ouvindo é que, infelizmente, ou até felizmente, né, porque tem hora, numa hora dessa, às vezes não é bom nem
ser um clube de Rio, São Paulo, Porto Alegre e Minas Gerais. É bom ser um clube do Nordeste mesmo, essa envergadura que o Sport tem, que o Náutico tem, que o Santa Cruz tem, o Ceará, Bahia, Vitória, enfim, e qualquer outro clube aí que eu tenha esquecido. Porque o Sport deve sofrer com esse tipo de situação, porque não tem um CEP desses estados que eu citei aí no Sul e no Sudeste. Então, agora, não dá para a gente cravar nem que vai ser bom para o Sport e nem que vai ser ruim. Tende a não beneficiar o Sport. Mas vamos aguardar, porque o principal clube beneficiado que está vendo isso é a Ponte Preta. E se a Ponte Preta estudar o caso do Gama, ela vai botar para dentro e vai ter argumentos em cima de argumentos, né? E vai contraditar muito disso aí, até que ela foi inteligente até virar o Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. Nada pode ser dito agora com afirmativa, apenas as informações preliminares, até porque são mesmo preliminares, né? São informações bem básicas, bem simples, e que a gente não pode ter mais informações contundentes. Isso aí, esses casos já aconteceram em vários clubes, né? E só esse caso do São Paulo que foi que deu essa bronca toda com o Gama. Mas depois teve caso aí em vários clubes aqui, né? Que quem tomou a multa mesmo foi o jogador, né? Passou de 179 a 200 dias sem poder atuar como atleta. Carlos Alberto, à época em 2006, que ele até então atuava pelo Figueirense, a multa foi de 360 dias. Teve o caso também do Eduardo. Depois desse caso do Gama, eu estava lendo ontem, se modificou um monte de coisa, né? Porque foi uma confusão danada que teve que se criar outro campeonato. Então, por conta disso, nessa situação, quem leva a multa é o atleta, né? No caso, no referido caso, o clube que pagou. No caso do Gama, envolvendo Sandro Hiroshi, São Paulo, enfim. No Gama, à época, se sentiu prejudicado. E o outro caso mais emblemático, eu acabei citando Carlos Alberto, e também teve o caso do Eduardo, só que a diferença do Eduardo para esse caso agora do Hernandes é que o Eduardo foi em número de transferências de equipes. À época, o América Mineiro, na Série B de 2014, perdeu 21 pontos, recorreu da decisão, por pouco não caiu para a Série C, e por recorrer acabou perdendo apenas 6 e ainda permaneceu na segundona, enfim. Mas esse aí é um caso diferente, mas que também vale salientar para esse momento. Beleza, vamos acompanhar todos esses casos. Ô Moisés, deixa eu só complementar aqui. Eu estou lendo uma matéria do Jornal do Comércio, que foi postada há poucos instantes, no caso às 9 minutos, faltando 9 minutos para as 10 horas, que foi mais ou menos o horário que eu publiquei aqui, que poderia haver a composição da chapa do Eduardo Carvalho com o Milton Bivar. Inclusive, é verdade sim, eu constatei já com informantes que eu tenho, com as fontes dos dois lados, e essa matéria, ela pode ter sido oriunda de uma entrevista que, inclusive, quem assina é o Diego Borges. Pode ser que o Diego tenha entrevistado o Eduardo Carvalho ontem à noite, mas ela está indo ao ar, foi ao ar hoje pela manhã, no dia 4, no caso da data que a gente está hoje. Então, nessa matéria, está dizendo aqui que o Eduardo Carvalho diz assim, abre aspas, não existiam 3 chapas, né, se referindo à saída do Augusto Carreira. Não existem 3 chapas de oposição. Existia uma chapa nossa e a deles. Ou seja, ele está dizendo aqui que Milton Bivar é situação. Então, acredito que essa matéria tenha sido programada desde ontem à noite e foi ao ar hoje pela manhã, inclusive no momento, repito, que a gente descobria que estava existindo a reunião nos bastidores para que acontecesse, quem sabe, uma composição dessa chapa. Então, para o torcedor que está lendo isso aí, veja a data e o horário e, de repente, aconteceu isso, né? Porque a informação que a gente tem é que houve sim e está havendo reunião entre pessoas ligadas à chapa de Eduardo Carvalho e do Milton Bivar. Beleza, Alessandro Matias, vamos estar acompanhando. A gente se encontra amanhã, certo? Tá bom, meu querido, um forte abraço para quem é de beijo, um grande beijo para quem é de abraço, um forte abraço. Beleza, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.